aí, líder? Bom dia! Vamos chegando aí. Nosso quarto episódio do Café com Líder. Nosso tema de hoje aí que está extremamente interessante. Hoje quero que vocês, eu tenho certeza que vocês irão entender o porquê que o teu time não te segue e porquê que teus clientes não te seguem. E é isso que nós vamos falar hoje. Então nós estamos falando aí, abordando a temporada dinâmica empresarial e vamos chegando, que o café está saindo e daqui a pouco vem aí um super conteúdo para esta manhã. Se você tiver a sua pergunta, uma observação que você queira fazer, tá? Escreva aí que eu já respondo. Bom dia, Marcos! O Marcos aí de Dionísio Cerqueiro, Barracão, não sei qual das duas cidades que você mora, né? Então, bom dia! Você poderia comentar sobre as lives anteriores? Posso, com certeza, já vamos fazer um comentário sobre as lives anteriores. Então vamos chegando, tá? Já vou iniciar falando um pouquinho sobre o que a gente fez nas lives anteriores. Inclusive, no final desse episódio, você que talvez perdeu alguns episódios anteriores, tem um presente aí esperando por você, tá? Mas no final deste episódio que eu vou estar conversando com você. Deixa eu desligar o rádio aqui. Então, enquanto o meu café está sendo passado, eu quero trazer uma contextualização aí, conforme solicitado, sobre o episódio anterior, né? Então nós estamos abordando aí o tema dinâmica empresarial, para vocês entenderem, né? Quem me acompanhou na temporada passada, nós falamos sobre a miopia empresarial, o que faz o gestor não enxergar as mudanças que estão ocorrendo no mercado. E nesse contexto da dinâmica empresarial, que é o tema dos episódios, né, da temporada atual, nós estamos abordando justamente o que leva um gestor a distorcer as histórias contadas pelo mercado, né? E no episódio anterior, nós estávamos falando sobre a conexão com o time. Então, para que um gestor, um empresário, um dono de uma empresa familiar não distorça as histórias contadas pelo mercado, né? Não sofra dessa distorção, ele precisa ter 6 conexões, tá? E a primeira conexão que nós comentamos no segundo episódio foi a conexão com o futuro, né? O empresário, ele tem que ter essa percepção do que o mercado está projetando para frente, para daí ele então contar histórias para o seu time que o direcionam para o caminho certo. Se o gestor ele não tem essa percepção de mercado, essa percepção de futuro, a equipe não vai seguir nesse rumo e, portanto, a empresa também não irá, né? Então esse foi o tema do segundo episódio. O terceiro episódio, que foi o episódio anterior, nós falamos justamente sobre a conexão com o time, né? Que tipo de histórias eu preciso contar, que inclusive o episódio de hoje tem essa conexão com o episódio passado, né? E aí nós falamos até sobre a questão do Hopkins, né? Um marqueteiro que foi contratado pela Pepsodent, que eu já vou falar também sobre isso, trazer um pouquinho mais desse contexto, e justamente sobre a questão de perceber o que está acontecendo. No episódio anterior, então, eu falei sobre a necessidade humana de interagir, por mais que o isolamento, o distanciamento vem fazendo com que as pessoas percam um tanto do contato humano, né? O contato social, lá na frente, tá? Nem tão lá na frente, hoje a gente já percebe a ansiedade das pessoas de poder se aglomerar novamente. E não adianta você dizer que não tem essa necessidade, porque no fundo você tem. Por mais que você seja retraído, por mais que você seja introvertido, nós somos seres humanos e os seres humanos são seres sociais.
nós temos essa necessidade. Então, sim, o mercado está trazendo algumas novidades, né? As possibilidades de você fazer negócios sem ter o contato pessoal, o contato físico, porém, tenho que entender que os nossos colaboradores, os meus colaboradores, eles possuem necessidades emocionais. E dentro de uma empresa eu preciso trabalhar em cima de resultados de forma racional. O colaborador que não me dá lucro, logicamente não faz sentido eu manter ele na empresa, mas antes de eu eliminar um profissional destes, eu preciso antes entender as reais necessidades, os motivos que estão impedindo este profissional de gerar os resultados que eu espero, tá? Porque para que um profissional gere os resultados esperados, eu preciso primeiramente contratar o profissional certo. Eu preciso ter um perfil adequado à função que ele vai desempenhar. Segundo ponto, eu tenho que analisar as competências desse indivíduo. Não basta ele ter o perfil ideal se ele não tiver as habilidades desenvolvidas tanto quanto a função exigirá dele. Então, neste caso, um perfil certo, ele precisa ser, às vezes, né, treinado, preparado, para então ele poder exercer a função com maestria, tá? Para daí, depois de você treinar e preparar essa pessoa, você dar a estrutura necessária para que ele desempenhe sua função, dar a ele metas, tá? E depois, sabe o que fazer? Deixar ele em paz, deixar ele trabalhar, deixar ele exercer sua função, para daí então você poder se desconectar do negócio. Porque, como eu comentei nesse episódio anterior, os funcionários, eles precisam ser tratados pelos seus gestores como adultos responsáveis. Se você não tratar os teus colaboradores, teus funcionários como adultos responsáveis, certamente você vai ser como uma choca em volta dos pintinhos, cuidando deles, sem dar a eles a liberdade para eles acertarem, errarem, tentarem novamente, aprenderem e através disso evoluir e te dar resultados sem você. Então, não seja essa choca em volta dos pintinhos, seja um empresário que trata os seus colaboradores como adultos responsáveis. E este foi um resumo, então, do tema do episódio anterior. Espero que eu tenha respondido bem aí para quem fez a pergunta, né? Se acaso alguém aí tenha mais alguma pergunta para fazer agora nesse início, fique à vontade, deixa eu encher minha xícara de café aí. Se alguém tem alguma pergunta referente aos episódios anteriores, antes de eu iniciar o conteúdo de hoje, que hoje eu estarei falando sobre conexão com as histórias. Quais são as histórias que o proprietário, o empresário precisa aprender a contar para que a equipe se conecte com ele e que seus clientes se conectem com você? Então hoje eu te dou a certeza que até o final do episódio de hoje você irá saber por que a tua equipe não te segue, por que os teus clientes não te seguem, tá? Então fique atento. Se alguém tem mais uma pergunta aí, fique à vontade. Quais serão os temas dos próximos episódios? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Passar. Então, no episódio seguinte, que será na sexta-feira que vem, eu estarei falando sobre a conexão com os resultados. Tá? O que é essa conexão com os resultados? Eu preciso ter consciência da parte racional da gestão do negócio. Se o empresário ele não se ater à necessidade que uma empresa tem de ser lucrativa, ele se perde e fale a empresa. E um dos principais gargalos que existem nessa questão de resultados, foi a Aline que perguntou, né, Aline? Então, qual é o principal gargalo? São três, na verdade. O primeiro deles são os colaboradores. Por quê? Porque o gestor, que também está atrelado ao próprio gestor, quando um funcionário não dá lucro, ele tem que ser eliminado, tá? E se você não pensar dessa maneira, você fica admitindo pessoas incompetentes dentro da empresa.
E se você, empresário, admite funcionários incompetentes na tua empresa, na verdade, quem é o incompetente é você, tá? Então, no final das contas, o principal gargalo de um negócio é o próprio empresário. Quando ele aceita a performance mediana dentro do negócio, quando ele não separa as contas da empresa, e ele não tem salário, vai pegando dinheiro, ele acaba consumindo todo o lucro da empresa, né? Então, alguns controles são extremamente importantes dentro da empresa e é sobre isso que eu vou falar no próximo tema. Depois disso, nós teremos ainda mais 2 episódios, né, para fechar os 7 episódios dessa temporada. Nós temos a conexão com o cliente, que é onde eu vou falar sobre marketing nos dias de hoje. Tá? Por que que o marketing ele é tão importante hoje? Um dos motivos é bem fácil de entender. É porque, pela primeira vez da história, empresas de grandes centros, eles estão aqui, em cidades pequenas, vendendo para o teu cliente. E como essas empresas grandes têm acesso a marketing, tá? de qualidade, eles entendem como que funciona a mentalidade de uma pessoa, eles entendem que o marketing ele trabalha de forma inconsciente na mente do cliente. Ele faz um marketing e ele trabalha você atraindo você para comprar dele. Já empresas pequenas, como eles não dão valor ao marketing, sabe o que a empresa pequena ali acha que o marketing faz? O marketing vai entrar, em questão de 30 dias, vai rechear a empresa de clientes comprando. Isso é um absurdo, isso é uma ilusão. Eles acham que tem que encher de propaganda, encher de campanhas promocionais. Claro que isso vai trazer resultado imediato, porém, a longo prazo, médio e longo prazo, isso é tiro no pé. Vai prejudicar a empresa. Tá? Então o marketing ele trabalha de forma inconsciente, conectando valores para que o cliente se sinta atraído por esses valores e compre de você, independente do preço. Tá? E essa é a lógica do marketing. E é sobre isso que eu vou falar no episódio número 5. Já no episódio 6, não, 6 não, 5 não, é o episódio 6. No episódio 7, que é o último episódio, nós vamos falar sobre a conexão com o contexto. Porque hoje, como as empresas, elas estão, empresas não, todas as pessoas, elas estão conectadas aí às redes sociais, e as redes sociais, elas iludem as pessoas. Na verdade não é a rede social, quem ilude são as próprias pessoas que estão ali dentro, né? Porque elas postam as suas histórias, mostrando histórias de vidas perfeitas, né? E essas histórias são contadas e as pessoas, num contexto geral, elas vêm querendo substituir as suas próprias vidas pelas essas vidas perfeitas que estão sendo postadas. E isso vem dificultando, muitas pessoas não estão sabendo lidar com essas situações, e aí o excesso de opções vem dificultando as pessoas não sabem o que querem, né? Então aí elas ficam paralisadas. Então eu tenho que entender o contexto, qual é o contexto que origina uma informação que está sendo colocada na rede, uma informação que está circulando no mercado, uma informação que chega até você, ela nem sempre ela traz um contexto para a tua realidade. Talvez é uma realidade muito distante da sua que não se aplica para você. E aí você, mas eu quero que nem aquele fulano, que nem aquela empresa, eu quero que os clientes venham que nem aquela empresa. Primeira coisa, será que é verdade o que o fulano fala? Tá? Segundo, qual é a realidade da empresa dele, qual é a realidade da cidade dele, qual é a realidade do marketing dele, qual é a realidade dos funcionários dele. Tem tantas coisas, entende? Então eu tenho que analisar os contextos de um negócio antes de acreditar nas histórias que estão sendo contadas no mercado. Tá? Então esses aqui são os próximos temas das próximas três episódios que ainda temos, ok? Então, mais alguma pergunta? Então hoje estaremos iniciando o tema conexão com as histórias. Muito bom, legal. Mais alguém? Minha equipe falou para eu dar uma esperada aqui quando eu faço uma pergunta, porque tem um delay, né? Até eu fazer a pergunta, vocês levam 20 segundos para vocês ouvirem a minha pergunta. Depois, quando você escreve a tua pergunta, tem o tempo de você escrever a pergunta, mais 20 segundos para ela chegar até mim.
né? Então, no final das contas, dá uns 50 segundos até eu ver a tua pergunta. Então, eles falaram, ó, segura um pouco, tu fala demais, homem, dá uma acalmadinha. Então, aí, se você tiver alguma perguntinha aí, faça, tá? Vou dar uma guardada agora aqui e já estou iniciando aí também o conteúdo deste episódio de hoje, Conexão com Histórias. Lembrando que no final da aula de hoje, quem perdeu algum episódio, né, dessa temporada Dinâmica Empresarial, fique atento que eu vou dar uma oportunidade para você assistir o episódio que você perdeu, ok? Então, fique comigo aí até no final desse episódio. Gente, antes de eu começar, na verdade já começando o conteúdo do tema de hoje, conexão com as histórias, eu quero falar novamente do Claude Hopkins, que eu finalizei o episódio anterior falando sobre ele, né? Quem foi Claude Hopkins? Foi um grande marqueteiro na época aí de 1900, né? No período entre as duas guerras mundiais. E foi ele, através de sua campanha de marketing, que ele introduziu na sociedade mundial, tá? Sociedade mundial, o hábito de escovar os dentes, tá? Tudo por quê? Porque uma marca chamada Pepsodent, que estava em declínio, assim como todas as outras marcas deste segmento, tá? Porque as pessoas não desenvolviam o hábito de escovar os dentes. Por que não? Porque o creme dental da época era terrível. Tinha alguns feitos de carvão, outros feitos de farelos, né, tijolos triturados e assim por diante. Eram várias composições. O detalhe é que não era agradável você escovar os dentes na época, tá? O que Hopkins fez? Depois que a Pepsodent fez a proposta para ele fazer o trabalho de marketing para eles, né? Sabendo de todo o renome que ele tinha, sabendo que ele iria fazer com que a empresa decolasse, ele pegou essa marca, ele não deu a resposta imediata, falou, não, eu topo. Uma, porque ele já era rico, então ele não estava mais muito afim de fazer isso. Porém, eles mexeram no ego dele. E aí ele quis o desafio, mas ele não deu a resposta no exato momento. Ele levou 8 meses para dar a resposta e aceitar a proposta da Pepsodent. 8 meses. Por que isso? Porque antes de ele topar fazer essa campanha, ele precisou estudar a marca, estudar o mercado, estudar sobre creme dental e também sobre os dentes. E que foi aí que ele descobriu lá a tal da mucina, que depois ele chamou de película, que deixa essa impressão dos dentes ficarem lisos, né, como se fosse uma gosma por cima, depois da gente comer. E essa sensação, que ela não é boa, né, hoje a gente percebe que não é boa, porque na época as pessoas nem percebiam essa sensação, tá? Mas ele, depois desses 8 meses, depois de estudar, aí então ele aceitou a proposta. E o que ele fez na campanha? Ele simplesmente dizia para as pessoas na campanha, experimente passar a sua língua nos dentes após a refeição e perceba a diferença após utilizar o Pepsodent, que logicamente eles inseriram no creme dental da Pepsodent, além não, já tinha esse componente que tiraria essa mucina, essa película, né? Mas além disso eles adicionaram a menta, né? A sensação de frescor na boca, tornando agradável o efeito de escovar os dentes, né? Então a pessoa escovava os dentes e percebia que ficava limpo, né? E aí surgiu o hábito de escovar os dentes. Por quê? Porque ficou agradável e ele simplesmente fez o quê? Ele contou uma história para a sociedade que ela não era presente somente na Pepsodent. Todas as outras marcas tinham o mesmo atributo para eliminar a mucila, que era essa película. Porém, ninguém falava. Ele fez isso, ele falou. Então, o marketing, tá? E assim como comandar um time, ele exige do proprietário de uma empresa familiar contar histórias.
O empresário que não sabe contar histórias para o seu time, ele é um fracasso em relação à liderança, tá? Então, assim, veja bem, se Hopkins levou 8 meses estudando a marca para poder fazer esse trabalho, aí me diz uma coisa, tem alguma lógica uma empresa contratar uma agência de marketing que cobra R$ 800 por mês, em média, para fazer as suas campanhas de marketing? Será mesmo que uma empresa, por R$ 800 por mês, ele vai estudar o teu mercado, vai estudar a tua empresa, vai estudar o teu segmento, os teus clientes, para fazer um trabalho decente e direcionado ao teu público? Eu duvido, porque uma empresa dessa não se mantém se for fazer isso. Então, assim, eu estou falando isso porque você tem que entender que, antes de qualquer coisa, para poder contar uma história, tanto para o cliente, tanto quanto para o funcionário, eu que conto essa história, preciso me aprofundar nessas histórias. Do contrário, eu não saberei contar direito e vou parecer sem autoridade. É por isso que a nossa empresa ela é autoridade no que ela faz. Ontem eu falava com a minha equipe sobre a questão dos eventos presenciais. Olha para o ano passado, outubro e novembro, nós tivemos 4 eventos presenciais, em média de 50 alunos em cada evento. E aí eu te pergunto, na região que você mora, na nossa região aqui, me fale outra empresa, além da nossa, que fez isso. Nenhuma. Nenhuma. Sabe por quê? Porque nenhum deles sabe contar histórias. Nenhum deles sabe atrair clientes, mesmo em época de pandemia. Tá? E aí eles tiveram que trazer outras formas de trazer receita. Nós também fizemos isso, mas nós conseguimos manter a venda do produto que a gente já tinha. Por quê? Porque nós trabalhamos em cima de um propósito. E uma empresa, quando ela tem um propósito e ela fica contando as histórias em cima desse mesmo propósito, tanto para a sua equipe quanto para os seus clientes, sabe o que acontece? Os clientes seguem o propósito e não o produto que se vende. E aí, viu, pode vir crise que for, essa empresa se mantém no mercado. É por isso que nós somos os melhores no que fazemos na nossa região. Tá? Então, assim, gente, esse contexto eu trago para vocês entenderem que eu preciso aprender a contar histórias se eu quero engajar uma equipe, se eu quero engajar a clientela. E olha só, agora eu vou falar um pouquinho do contexto histórico da humanidade para que vocês entendam o porquê que você não consegue engajar a tua equipe. Por que você não consegue engajar com o teu cliente? Gente, antes de qualquer coisa, o que eu estou falando para você, tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido o que eu estou falando para você? Diz aí para mim. Tem aí umas palminhas, legal. O que que tá fazendo sentido para você? O que eu te falei agora, nesse momento, que causou uma reflexão aí em você? Criou algum insight? Tá? E ao falar sobre a questão de propósito, o propósito da nossa empresa é libertar empresários que vivem presos nos seus negócios. Seja ele de forma presencial ou online, o nosso propósito é o mesmo. É sempre o mesmo. Então a nossa luta é a mesma. E quando eu consigo criar uma conexão com os meus funcionários sobre essa luta, os meus funcionários eles lutam comigo. Não por mim, pela causa. Mas se eu não sei contar histórias, bem, olha Hitler. Ele pode ter, nada justifica o que ele fez. Mas o cara, em cima de uma mentira, que ele mesmo falava, que uma mentira contada 1000 vezes se tornava uma verdade. Se torna uma verdade. E ele moveu uma guerra. Tá? Então, é isso aí, ó, com certeza, com toda certeza. Legal, legal, gente. Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho da humanidade, para vocês entenderem como que o ser humano, como é que funciona essa cabecinha aqui em relação à equipe, em relação a clientes. Se a gente analisar através da evolução das espécies, conforme a teoria dita por Darwin,
né? Nós fomos originados, né, de primatas, que na época nós éramos seres insignificantes nesse planeta. Vivíamos fugindo de outros animais maiores, com muito mais força, e que eram capazes de nos destroçar em poucos segundos, né? Olha aqui o Minati. Ô Minati, um grande abraço, que bom te ver por aqui. Nossos valores estão alinhados, isso nos faz trabalhar pelo propósito em comum. Legal. Então o Minati, para quem não conhece, ele trabalha conosco, né? O Minati é o nosso analista de RH, é ele que vai lá nas empresas, organiza o time para o gestor, treina o gestor para ele entender a sua equipe e absorver ou gerar os maiores resultados com essa equipe. Obrigado aí pela tua participação, Minati. Então, analisando que nós viemos dos primatas, na época que nós éramos primatas, há milhares de anos atrás, estudos dizem que um macho alfa que coordena uma equipe, ele consegue, em média, comandar um grupo de até 20 integrantes. Quando esse grupo começa a passar dos 20 integrantes, ele começa a perder o controle, porque ele já não consegue falar com todos, tá? E aí que começa a divisão do grupo. Outro líder começa a surgir, e para ele se tornar alfa, ou ele derruba o alfa atual, ou ele pega uma parte do grupo e vai montar um novo grupo, tá? E se você analisar nas empresas, é isso que ocorre. Agora, o que faz um novo líder parar de seguir o macho alfa e querer trabalhar de forma independente com um grupo dele, né? Ou seja, sair da sua empresa que ele trabalha e montar a própria empresa? É bem simples. É quando ele não acredita mais na sua luta. É quando ele não cria mais conexão com a sua luta. E aí, então, ele vai criar a própria luta, a própria bandeira, tá? Então, como eu sei que um funcionário está prestes a sair da minha empresa? Quando eu percebo que a ideologia dele está contrária da nossa ideologia. Eu não estou falando de ele se opor a algumas ações, porque isso faz parte, essas discussões de ações, ela é extremamente importante dentro de uma empresa. Porém, quando eu falo de ideologia, eu estou falando da nossa luta. E aí, quando ele começa a contrariar a nossa luta, é porque para ele isso não faz mais sentido. E aí é o momento de ele partir e criar a sua própria luta. É isso. Então, quando você tem uma empresa e você vê que começa a aumentar o número de colaboradores, é um momento muito delicado para o empresário. Porque o empresário ele precisa evoluir mentalmente, tá? Aumentar o seu nível de consciência para saber lidar com esse grupo maior. Porque como os primatas, que nós somos primatas, a partir do momento que começa a aumentar muito o grupo, histórias que eu conto, talvez eu não consiga mais contar para todos. E aí eu vou contar para um chefe de equipe que vai contar essa história para os outros. E se esse líder de equipe não estiver preparado e alinhado com o meu propósito, ele vai distorcer as minhas histórias e vai contar histórias de acordo com a percepção dele, de acordo com a versão dele. E é aí que os resultados começam a destoar. É aí que os resultados começam a sair diferentes do propósito que eu quero. Então, eu preciso aprender a lidar com essas situações se o grupo de colaboradores começa a aumentar. Então, se nós pegarmos a evolução dos primatas através da revolução cognitiva, que é quando esses primatas começaram a desenvolver a parte de cognição do cérebro através do neocórtex, veio com o neocórtex, veio com a revolução cognitiva, a maneira do ser humano pensar em coisas que não existem. Tá? Então, com a revolução cognitiva, o ser humano começou a imaginar coisas que antes não faziam, que é o que hoje nos diferencia de outros animais.
A gente consegue imaginar coisas que não existem. E a partir dessa imaginação, nós também começamos a criar coisas que até então não existiam. E é assim que surgiram as primeiras ferramentas. E trazendo para os dias atuais, o empresário que não se permite imaginar coisas que não existem, sair da caixa, ele não consegue criar. E se ele não consegue criar, a única alternativa para ele é copiar. Tá? Às vezes, alguns colaboradores me falam assim, mas Ronald, tal pessoa está fazendo igualzinho que a gente faz. Sabe o que eu respondo para ele? Que bom. Porque enquanto o meu concorrente está me copiando, quer dizer que eu estou um passo à frente dele. Não fique se preocupando com a concorrência que fica copiando o que você faz. Se preocupe quando você está um passo atrás e eles estão criando coisas e você está perdidaço. Aí sim é um problema, tá ok? Voltando agora à revolução, a evolução do ser humano, depois da revolução cognitiva, nós tivemos a revolução agrícola, que é quando os primatas, que agora começando a pensar e criar coisas que não existiam até então, perceberam, ao correr atrás de animais para caçar, porque até então eles eram caçadores-coletores, eles conseguiam fechar eles em um beco, tá? E cercavam eles ali, ficava fácil para eles matar. Agora, se eles matavam, tinham lá 3, 4 animais e matavam todos eles, eles tinham que comer tudo porque o restante estragava, né? E se eles não conseguiam comer, ficava ali. Então eles começaram a pensar a possibilidade, ao invés de eles ficarem atacando esses animais para eles não fugirem, e se fosse colocar uns obstáculos para esses animais não fugirem. Foi então que eles rolavam pedras, troncos, para deixar esses animais presos nesses becos e matar um hoje, outro amanhã, outro depois de amanhã e assim por diante. E aí começou a vir a percepção de, ao invés de caçar, criar os próprios animais. Porque se eles estavam lá presos, eles precisavam de comida. Então eles levavam comida para esses animais. E então depois, daí se eles precisavam de comida, eles também teriam que ou buscar ou cultivar. E aí começaram a cultivar. E eis, a partir desse momento, que através da Revolução Agrícola surge a primeira prisão empresarial do ser humano. O ser humano até então ele era livre, ele caçava, ele pescava, ele coletava a hora que ele queria, quando ele tinha necessidade. E a partir da Revolução Agrícola ele começou a se tornar prisioneiro, porque ele tinha que criar condições para cultivar a sua planta ou ter os seus animais. Tá? Hoje, se você ver pessoas, por exemplo, que criam gado de leite, e aí você escuta, é uma prisão, por quê? Porque determinados horários devem estar lá para tirar o leitinho da vaca, tem que tratar, tem que fazer todos os manejos necessários para que ela seja produtiva. Na empresa não é diferente, e ainda mais se você como empresário, que é uma choca que fica ali em roda dos pintinhos, ferrou, porque você não consegue nem sair de férias e ficar em paz. Tá? Você tem que ficar recebendo ligações, você tem que ligar para a empresa para saber como é que foi tal coisa, como é que foi tal coisa, e assim por diante. Então assim, a prisão do ser humano em relação ao negócio surgiu no momento em que veio a Revolução Agrícola, ok? E na sequência, também veio a solução. Os mais espertinhos, tá? Os mais espertinhos começaram a perceber que poderiam controlar a população, porque esses assentamentos começaram a crescer, né? Eles perceberam que ao imaginar coisas que não existiam, eles também poderiam trazer o contexto e contar histórias que não existem para os demais. E a partir do momento que eu começava a contar histórias que não existiam, a partir desse momento, eu começava a repetir essa história, e ao repetir essa história, essas pessoas criavam uma verdade e começavam a acreditar nessas histórias. Com o tempo passando,
essas histórias viravam o controle sobre essas pessoas. Então, os líderes aprenderam a controlar grupos maiores de 20 pessoas através do que a gente chama de histórias de ficção. Criar e contar histórias para que eu consiga controlar a sociedade, controlar as pessoas que estão trabalhando comigo ou estão atuando comigo, ok? Eu, como empresário, preciso aprender a contar histórias para direcionar a minha equipe para o mesmo caminho. Se eu não aprender a contar histórias, as histórias serão contadas por outras pessoas, as quais eu não sei as fontes e que poderão estar direcionando a minha equipe para lugares que eu não gostaria que elas seguissem, tá? Com o tempo, tá? Perguntinha aqui. Que tipo de história? Poderia dar um exemplo? Posso dar um exemplo, sim. Acredito que você se refere sobre as histórias sobre colaboradores, né? Então, eu vou falar aqui de um exemplo bem prático. Nós temos aqui dentro da empresa, nós temos 3 empresas, né, no grupo. E uma delas é a nossa agência de marketing, que se chama TH Ruve. Nós temos um público, o nosso cliente, que ele é um cliente extremamente exigente, e ao mesmo tempo que ele é exigente, ele é desconfiado. E todo cliente que ele é desconfiado, ele não acredita em campanhas, não acredita em promoções, tá? Então, esse cliente é mais difícil de você, por exemplo, vender através de campanhas pela rede social, pela internet. Por quê? Porque como ele é desconfiado, tudo que aparece na rede, ele precisa comprovar se isso é verdade. Então, a minha equipe vinha fazendo campanhas, direcionando essas campanhas e falava do pouco resultado efetivo em venda, tá? E eu contava a história para eles sobre a questão de que o nosso cliente ele vai fazer o seguinte, ele vai ver a propaganda na rede social, ele vai ver lá que um amigo dele fez o treinamento. Ao invés de ele nos procurar direto ali, chamar no inbox, chamar no direct, ou mandar uma mensagem através da nossa página de vendas, sabe o que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com um amigo dele, se certificar se essa empresa realmente, a nossa empresa realmente é boa, realmente gera resultado. E a partir do momento que ele comprovar essa informação, ele não vai voltar lá na internet para nos chamar. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pedir para esse amigo dele o contato nosso. E aí ele vai chamar direto, nos chamar direto, para conversar diretamente com a gente. Esse é o nosso público-alvo. O nosso cliente, ele quer ter um atendimento personalizado diretamente com quem vai vender para ele, quem vai influenciar ele, quem vai tirar as dúvidas para ele. Entende? Então, o fato de eu ter explicado isso para minha equipe e hoje está se comprovando isso, estamos tendo muitos resultados, mas dessa maneira, ao comprovar, os meus colaboradores eles começam a entender que eu estava certo lá atrás. E a partir do momento que eles percebem essa certeza, têm essa certeza, eles vão me seguir com menos dúvidas, tá? Ficou claro? Acho que foi a Denise, né? Que perguntou. Gente, ficou claro essa história? Claro que antes de eu contar uma história, a primeira coisa tem que ter visão de mercado. Se eu não estudo o meu cliente, não entendo o meu cliente, eu não vou saber contar as histórias. E aí vem a questão do efeito manada, que muita gente só fica seguindo o que os outros estão falando. Ah, porque na internet tem que engajar, tem que ter curtida, tem que ter seguidores. Balela, viu? Esse negócio de seguidores, tem que ter um monte de seguidores, um monte de curtida, isso aí é pura bobagem, tá? Por quê? Depende do público-alvo, você não precisa. Você precisa ter um atendimento personalizado para o seu cliente, ok? Então tudo depende do público-alvo que você atende. Tem outros públicos, sim. Quanto mais quantidade, mais seguidores, aí eles compram. Mas é um público que geralmente compra coisas baratas, que não é o nosso caso. Nós trabalhamos com produtos de valor agregado. Ok? Ficou claro então, Denise? Entendi? Legal. Gente, os demais que estão aí assistindo, faz sentido o que eu estou falando para vocês? Tá fazendo sentido? Pessoal,
Aqui o pessoal comentou que alguém aí comentou que tá travando. Tá travando a live? Como é que tá? Só me dá um sinal aí se tá tudo ok. Estão conseguindo assistir normalmente? Como é que tá? Tá ok? Joia. Beleza, então, gente. Então, assim, quando... aqui tá ok, com certeza, legal. Aqui tá tranquilo, joia. Então, quando eu falo que a humanidade, alguns líderes perceberam que eles poderiam contar essas histórias para conduzir as pessoas, a equipe, outros ainda perceberam que ao contar essas histórias, eles despertavam emoções nas pessoas. E estas emoções, elas tinham um efeito também de controle sobre a sociedade. E aí, percebeu-se que existiam dois sentimentos, duas emoções que exercem o controle sobre a sociedade. Tá? Vocês têm ideia de quais são essas duas emoções? Garcia, Adriana, vocês são formidáveis. Obrigado! Ah, que legal! É bom ouvir isso, viu? Legal. Então, existem duas emoções que a gente, ao perceber, a gente pode utilizar para ter o controle ou, além de ter o controle, influenciar as pessoas. Quais são essas duas emoções? Alguém se arrisca a dizer? Duas emoções principais. Claro que existem mais, mas são duas as emoções principais que exercem o controle sobre a humanidade. Que é onde o marketing atua, que é onde um líder precisa aprender a atuar para conduzir uma equipe. Tá? Ninguém se arrisca? Então vamos lá. Primeira delas chama-se medo. O medo é uma das emoções que exercem controle e influenciam, direcionam as pessoas para uma ação. O marketing, ele pode utilizar o medo para fazer as pessoas comprarem. Ano passado, a gente percebeu muito isso quando as pessoas trouxeram o contexto que agora ninguém ia mais sair de casa, ninguém ia mais comprar presencialmente, que ninguém ia fazer... Então, assim, tudo por quê? Porque eles queriam vender online. E quem assistiu os episódios da temporada passada vai lembrar. Eu fui contra isso. E eu falei, ó, gente, é só um momento. Daqui a pouco as pessoas não vê a hora de sair das suas casas, não vão ver a hora de aglomerar. E as pessoas vão querer ter o contato físico novamente. Vão comprar de você na tua loja, desde que você crie uma sensação especial para ele. E está aí, está acontecendo, né? E como eu falei das nossas imersões, né? Agora daqui 15 dias vão ter mais uma imersão com quase 60 alunos, tá? Então, gente, como assim as pessoas vão querer aglomerar? E vocês vão poder acompanhar, nós vamos ter trechos dessa imersão sobre inteligência emocional, que eu vou trazer um contexto ao vivo aí para vocês assistirem trechos do nosso treinamento, tá bom? Então não percam, entre os dias 25 e 27 eu vou fazer algumas transmissões ao vivo aqui no Instagram para vocês pegarem um pouco desse treinamento incrível que é o Prime Personal, tá? Então o medo é uma opção e muitas pessoas utilizaram disso. O jornalismo usa muito o medo, tá? Eles é a principal fonte para alavancar a sua audiência é o medo. Olha o que o jornalismo faz, eles só trazem notícia ruim. Quando traz uma notícia boa, são alguns minutinhos e acabou. E depois vamos para a notícia ruim, tá? E as pessoas se prendem naquilo, se viciam na notícia ruim, tá? E a outra forma é o oposto. Então você pode conduzir a tua equipe colocando medo neles, tá? Funciona, só que não engaja a equipe. Ele faz você ter resultado, mas com o tempo, essas pessoas, elas saem da empresa. E a outra emoção que você pode gerar chama-se esperança. Você precisa aprender a gerar esperança no teu colaborador, esperança para o teu cliente. Quando você opta pela esperança, você motiva as pessoas, você cria um ambiente
de emoções positivas que levam eles a te procurar pela essa emoção positiva que você passa, tá? Então a esperança é o outro meio de você fazer isso, tá? Muita gente quase morreu pela histeria coletiva. É bem isso mesmo. O tal do efeito manada só gera dinheiro, só gera benefício para quem criou o efeito manada. Quem segue só bebe água suja. Tá? Então, entenderam? Lá atrás, os sapiens, eles perceberam que poderiam contar histórias ou gerando medo ou gerando esperança. Que são as duas formas de colocar o controle da sociedade. Mas aí esses assentamentos começaram a dar origem a vilarejos. Depois esses vilarejos foram crescendo e se criou as cidades. Com o surgimento das cidades, ficou difícil de contar histórias sobre esperança e medo. Então eles precisaram criar mais uma história para conseguir conduzir e meter o controle sobre a sociedade, né? Sustentar aí a ordem social. E aí então surgiu as histórias dos sobre-humanos, né? Pessoas com poder acima da humanidade, os mitos e deuses e assim por diante. E isso tudo para colocar controle na sociedade. Deuses que uma hora eles tinham um amor e se você não seguisse aquele amor, você seria condenado, né? E esses mitos, começou lá com mitologia grega, depois outros mitos e assim por diante. E o engraçado que a gente tem que se questionar é o seguinte: pera lá, o que aconteceu com aqueles deuses lá da Grécia? Quando os romanos começaram a trazer outros deuses, será que eles foram extintos? Foram mortos pelos novos deuses? E outras religiões que surgiram depois dessas crenças romanas? Será que eles mataram, extinguiram? Cadê Zeus? Cadê Hércules? Cadê esses semideuses e deuses? Será que eles foram extintos? Ou será que é só mais uma nova história que está surgindo? Então a humanidade ela é cheia de histórias. E aí, por final, vem a sobrecarga da nossa memória. A nossa memória ela não consegue armazenar tudo que a gente fala, tá? Ela não consegue lembrar de tudo que falam pra gente. E aí que vem a grande sacada para você fazer a tua equipe seguir a linha que você quer. Sair do falar e ir para a escrita, tá? Quando as histórias pararam de fazer efeito porque a população aumentou muito, houve a necessidade de criar histórias escritas. E aí veio o surgimento da escrita, depois do surgimento da escrita, veio o primeiro manual que conduziu a sociedade. Alguém aí se arrisca a dizer qual foi o primeiro conjunto de regras da humanidade e que é bem conhecido, tá? Primeiro conjunto de regras que colocou ordem na humanidade. Vocês sabem como é o nome? Diz aí pra mim. Alguém sabe? Vou ajudar. Começa com a palavra código. Bíblia. É antes da Bíblia. Antes da Bíblia. Inclusive, você que trouxe aqui 10 mandamentos, antes ainda, tá? Falando em Bíblia, 10 mandamentos, Hammurabi, isso aí! Hammurabi, Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Se você matou o meu filho, eu não vou lá matar você, vou matar teu filho, né? Esse era o direito que o Código de Hammurabi me dava, né? E assim por diante. Então foi o primeiro código escrito para colocar a ordem na sociedade. E aí você analisando sobre essa questão do sobre-humano, né? O Egito, toda vez que um novo imperador tomava posse, sempre se criava um novo deus. E esse deus, ele dava poder legítimo a esse imperador, esse faraó, para que as pessoas não questionassem as suas ordens. Por quê? Porque faraó era o deus na terra. Entendem? Então ele não poderia ser questionado. Vocês estão ouvindo os passarinhos aqui fora de casa? Aqui em casa o nosso terreno aqui é grande, tem bastante árvores, né? Quem não sabe, aqui o Café com Líder é feito na minha casa. Os passarinhos estão dele cantar aí, os sabiás, né? E até hoje essa questão do sobre-humano, ele é utilizado. Desde a posse de um presidente, de qualquer tipo de presidência, sempre a Bíblia está ali junto.
entende? Para simbolizar que Deus está junto, lhe dando autoridade sobre as outras pessoas. Tá? E dentro desse contexto, o que eu quero trazer para vocês agora é sobre a sua equipe. O que tu vai ter que fazer a partir de hoje? Entender uma coisa. Gente, o que eu estou falando está fazendo sentido, pessoal? Eu sei que desafia as crenças de vocês, mas é importante a gente desafiar. Pessoas que não desafiam suas crenças, elas simplesmente seguem o fluxo condicionadas pelas suas crenças. E uma das coisas que eu procuro fazer com a minha equipe é fazer com que eles pensem. Eu não quero funcionário trabalhando para mim que somente siga o fluxo. Eu quero pessoas que pensem. Essas pessoas fazem a coisa acontecer, tá? E você deveria fazer isso. E o que eu estou procurando fazer com vocês aqui nesse episódio é questionar as suas crenças. Porque tá assim, ó, de gente que ao invés, tá assim de empresário, de líder, que ao invés de bater no peito, assumir as responsabilidades das suas cagadas, eles pegam e falam, é porque Deus quis, porque isso quis, porque Deus... Ficam terceirizando a sua responsabilidade, sabe lá para quem. Tá? Então assim, bata no peito, assuma a sua responsabilidade. Então foi lá. O que eu tenho que fazer para que a minha equipe siga a minha luta? É a repetição de histórias. A repetição de uma história cria uma causa. Se eu fico cada pouco frisando para minha equipe a causa que eu luto, a causa que a minha equipe luta, minha empresa luta, com o tempo eu vou concretizar essa causa. Quando eu concretizo a causa, isso cria seguidores. Então, enquanto eu estou repetindo uma história, a minha equipe, eu estou criando uma causa para eles, mas eles ainda não me seguem. Eles só vão conseguir me seguir a partir do momento que essa causa se concretiza. Como eu estava falando para vocês antes. Ano passado, quando eu falei sobre essa questão de que tiram da cabeça esse negócio que tudo vai virar online, que não é bem assim, tá? Quem está me assistindo hoje, sabendo que isso ocorreu, que não é só online, o presencial ele ainda existe, se concretizou uma causa que eu estava lutando ano passado. Essas pessoas que me ouviram falando ano passado e agora estão vendo o que está se concretizando, essas pessoas começam a se tornar seguidores meus, tá? Se são funcionários ou clientes, independente, se tornam seguidores. E eu não estou falando de seguidores de Instagram, tá? Estou falando de seguidores de causa, de luta. Essas pessoas, ao se tornarem clientes da minha empresa, elas não vêm pelo preço, elas vêm pela minha luta. E aí agora eu quero te deixar uma pergunta para você pensar. Você é admirado pela sua equipe? Por quê? Porque se você não tem uma causa justa, uma causa que faz ela se criar trazer uma concretização no futuro, se eu não tenho visão de futuro, falo, ó, lá vai acontecer isso, podem seguir, segue que vai dar certo. E a hora que chega e dá certo, os funcionários falam, puxa vida, mas o Ronald parece que ele tem uma bola de cristal, ó, aconteceu de novo. Quando isso acontece, eles começam a me admirar. Se você, como empresário, não prever as coisas, você não tem visão de mercado e não traz essas previsões para sua equipe seguir, e quando concretizar, elas vê que o que tu fala acontece, eles não vão te admirar, tá? E sem admiração não tem seguidores, sem seguidores não tem causa, sem causa nós temos uma empresa sem vida, tá ok? Então, você é admirado pela tua equipe, tá? Passando aqui, a cada novo episódio, um novo motivo para assistir os próximos. Olha! Legal! Então, como tornar uma história uma causa, tá? Quanto tempo temos aí? 5 minutos. Vamos lá. O que nós temos que fazer para uma história que eu vou repetir várias vezes para minha equipe, para os meus clientes, se tornar uma causa? Primeiro passo, papel e caneta nas mãos aí. Vamos lá. Primeiro passo. Eu tenho que ter visão de mercado, tá? Você como empresário, se você não tem visão de mercado, viu? Pega tuas bolitas e vai brincar em outro pátio, tá? Não é para você esse negócio. Agora, se você quer ser empresário por teimosia, então pelo menos contrate gente competente
para fazer o que tu não dá conta de fazer. Por exemplo, alguém que tem a visão de mercado. Tá? Eu tenho um cliente meu que fala para mim que ele, cada tantos meses ele me contrata para a gente criar estratégias de mercado. E ele fala que ele me contrata porque ele é empresário por teimosia. Que ele é teimoso mesmo. E aí ele me contrata para eu ir lá, sentar com ele, criar estratégias, ver o cenário, o que está se desenhando para o mercado dele. Então, olha só, se ele se acha... Eu não acho ele teimoso, eu acho ele um baita do empresário. Mas ele, mesmo assim, ele me contrata para ajudar ele nessa questão de estratégia. Então, assim, ó, se você não dá conta, contrate quem possa te ajudar, ok? Segundo passo, revelar suas previsões. Então, se você tem visão de mercado, começa a revelar isso para o mercado. Começa a revelar isso para os teus funcionários. Fala, ó, vai acontecer tal coisa em tantos meses, vai acontecer tal coisa daqui a um ano, tá? Além disso, começa a revelar isso para o mercado, para os teus clientes. Ó, vocês têm que seguir este caminho porque vai acontecer tal coisa, tá ok? A partir do momento que você revelou, você começa a repetir sempre a mesma história. Vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Além de repetir as histórias para a tua equipe, para os teus colaboradores, para os teus clientes, você precisa ter comportamentos e agir de acordo com as histórias que você está contando. E aí, ao momento em que você vai agindo dessa maneira, a tua equipe vai se espelhando em você. E o mercado, os clientes, vão começar a ver que você está indo para esse lado e você está iniciando um efeito manada. E eles começam a te seguir. Tá? E por último, é a concretização da história. Quando se concretiza a história, aí teus clientes, teus funcionários, vê que as tuas previsões estavam certas. E aí eles passam a te admirar, passam a te seguir. E para isso acontecer, uma empresa tem que ter uma luta, tem que ter uma causa. A pergunta aqui é, qual é a luta da sua empresa? A minha empresa, ela luta para que seus clientes não sejam prisioneiros dos seus negócios. Você é prisioneiro do seu negócio? Se você é prisioneiro do seu negócio, você precisa de nós. Nos chame, tá? Agora, se você é prisioneiro do seu negócio e não está fazendo nada para mudar, bem, então se acostume, porque você vai viver aprisionado neste negócio, tá? E para mim, isso não faz sentido, você montar um negócio e se tornar prisioneiro dele, tá? Dentro desse contexto, é que eu quero dizer o seguinte, o que é correto? O que é correto no mercado? O que é correto? Já questionei vocês sobre isso no episódio passado. Se eu pegar e falar para vocês sobre os hinduístas, né, que é a principal religião lá da Índia, eles acreditam que o ser humano, após a sua morte, eles encarnam em corpos de animais. É por isso que lá a vaca é sagrada. E aí, eu pergunto para você, o que você pensa a respeito disso? Talvez na sua mente você pense, mas que bobagem, né? Onde já se viu ter a vaca como um animal sagrado? Ou ainda, acreditar que depois que a gente morre vai encarnar num cachorro, por exemplo, num sapo, né? Nós, dentro de uma cultura, dentro de uma crença, a gente pode achar a crença hinduísta uma bobagem. Agora, vamos nos colocar no lugar do hinduísta. O que será que o hinduísta pensa sobre nós aqui do Ocidente, cristãos, a respeito de nós, quando a gente tem frigoríficos matando vaca após vaca? Um boi atrás do outro. O que será que eles pensam de nós? Então, assim, entenda que nós somos condicionados pelas crenças que estão em nossa volta. A cultura que está à nossa volta. E uma das coisas que eu tenho que aprender é questionar essas crenças. Se eu não questiono essas crenças, eu vou viver condicionadas a elas. Ou seja, seguindo a manada. Somente isso. Ok? O efeito manada, eu vou dar um exemplo bem prático agora. TikTok. Um cliente agora esses dias me perguntou, Ronald, tá todo mundo fazendo dancinha de TikTok, eu também tenho que fazer? Aí eu até comentei com ele, viu? Olha o teu público-alvo. Se você, dentro da tua especialidade, todo o conhecimento que você buscou, se você fizer uma dancinha no TikTok, o que teu cliente vai pensar de você? Ah,
eu acho que vai me achar uma criança. Então, será que ele vai continuar comprando? Pense no seguinte, a dancinha do TikTok serve para alguns públicos-alvos, tá? Algum tipo de cliente, mas não é para todo mundo. Eu não vou fazer TikTok, não vou fazer dancinha de TikTok. Primeira coisa, porque eu detesto fazer isso, não gosto de dançar, sou péssimo nisso e não vou fazer. Uma vez, um profissional que eu contratei para trabalhar comigo no marketing me falou o seguinte: Ronald, você precisa sorrir mais. Os teus vídeos, você é muito sério, você é muito agressivo com as pessoas, tem que sorrir, tem que ser um pouco... Eu falei, por que eu tenho que sorrir? O meu cliente, ele me paga para eu resolver o problema dele, não para ficar sorrindo para ele. Tá? Então, assim, eu não mudei o meu comportamento. E é por isso que eu trago pessoas para serem meus clientes que gostam do meu papo reto. Tá? Agora, se você não quer ouvir as verdades, não quer um papo reto, não quer ouvir uns palavrão de vez em quando, então não venha ser meu cliente. E é assim que eu tenho que me posicionar em relação à minha equipe, em relação aos meus clientes. Seja verdadeiro com eles, tá? Depois ter pago aí. Vamos lá. Depois de feito manada, então, o líder de história, ele não segue a manada. Nós já falamos do líder de história na semana passada, né? O líder de história não segue a manada. Ele cria as suas próprias histórias. É ele que dita as regras, é ele que cria a ordem para a manada seguir. E aí vem a pergunta: como você vem condicionando a sua equipe? Você está contando para ele as histórias que já vêm de uma condição de uma manada? Porque daí eles não vão acreditar em vocês, vão acreditar na manada. E você não vai ser a fonte de inspiração da tua equipe. Qual é a história que você está contando para ele? Ou você só está repetindo a história dos outros? Tome cuidado, tá bom? Gente, deu tempo, né? Não sei como é que tá. Falta quanto? Fechou? Eu fiquei de hoje falar de uma marca, tá? De uma marca que eu criei, que é a Recluso, uma vinoteca, que traz um contexto extremamente interessante, tá? Porém, o nosso tempo estourou, não vou conseguir. Vou deixar para a próxima live, onde eu vou falar sobre a primeira mulher de Adão, antes da Eva, tá? E é ela que inspirou uma marca, uma vinoteca, que está trazendo um conceito fantástico. E aí eu vou falar para você como que se cria marcas poderosas para atrair clientes. Antes de eu encerrar o episódio de hoje, eu quero que você diga para mim aqui: por que valeu a pena estar comigo nesta manhã? Além de você falar comigo, falar agora para mim por que valeu a pena estar comigo nesta manhã, falando sobre liderar, sobre gerenciar pessoas, sobre como motivar as pessoas, tá? Eu quero que você no próximo episódio convide mais pessoas para assistir o próximo episódio com a gente aqui, tá? Porque se esse assunto está sendo importante para você, por que não levar isso para pessoas que você ama, pessoas que você quer bem, tá bom? Então vamos lá. Por que valeu a pena o episódio de hoje? Quais foram os insights? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Faça aí. Por que valeu a pena? Manda no zap. Quanto tempo já deu? Muito aprendizado aqui, Maria Lima. 5 minutos passou. Já passou? Já passamos 5 minutos. Barbaridade, tchê. Fechou? Muito aprendizado, valeu muito. A importância do marketing no contar das histórias, saber contar histórias, nos livrar das crenças. Ah, isso aí! Edilson Spironello! Ô, Edilson, um grande abraço pra ti, meu amigo. Você que tá lá na cidade de São José do Cedro. Kelly Andrade, Ter Outras Visões. Kelly, só me diz, você é aqui de Capanema, né, Kelly? Eu acho que é quem eu tô imaginando. Só me manda um sinal, que seja bem-vindo aí. Legal, Ter Outras Visões. Sabe que essa questão de desafiar crenças, eu já venho trabalhando em minha mente muito tempo. E, cara, é uma libertação. É uma libertação a gente ver coisas que antes a gente não via, né? Direcionar as histórias para o cliente-alvo, as crenças limitantes, legal.
Então, assim, pra gente finalizar, é a Kelly, legal, seja bem-vinda, Kelly, muito bom te ver aqui. Então, quando a gente fala de crenças, tá? Essas crenças, essa cultura, antes de qualquer coisa, se eu quero fazer alguma mudança, eu tenho que aprender a desafiar as minhas próprias crenças. Enquanto eu não desafiar as minhas crenças, eu estarei sendo condicionada por elas, tá? Condicionado por elas. Para mim foi muito bom. Estou prestes a assumir um trabalho novo, se livrar de efeito manada. Ah, legal! Sou de Santa Helena, Paraná. Santa Helena, estou indo semana que vem para aí. Vou visitar lá a Artago, a antiga Irrigo Oeste. Nós mudamos o nome da Irrigo Oeste para Artago, né? Semana que vem estou indo lá visitar essa empresa. Fantástico que nós fizemos o trabalho para eles. Hoje estou indo para Concórdia. Estamos inaugurando uma academia fantástica lá, específica para mulheres. Nós estamos desenvolvendo um plano de negócios, né? Já desenvolvemos, criamos marca. Legal. Gente, valeu pela presença de todos. Sexta-feira que vem, espero vocês para a gente falar aí sobre essa questão da lucratividade de uma empresa, né? E todos vocês sejam convidados, convidam mais gente, amigo, pai, mãe, vizinho, e vamos lá, ok? Grande abraço, valeu!